terça-feira, 30 de maio de 2023. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Programa Inverno Gaúcho com Saúde é lançado. O objetivo é enfrentamento às doenças respiratórias no estado. Presidente da Corsã deixa o cargo e destaca os investimentos da companhia nos últimos anos. Presidente Lula se reúne com 11 governantes sul-americanos. Ditador Nicolás Maduro está entre os convidados. E tem o comentário político do jornalista Tiago Pereira, que comenta sobre a vinda do ditador venezuelano ao país e sobre a dívida ao governo brasileiro, que deve chegar a 12 bilhões de reais. Tem também a previsão do tempo para a sua região. E você vai ver ainda: índios fecham a BR-101 no Morro dos Cavalos. Eles reivindicam contra o PL do marco temporal. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 20 horas e 5 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil. E o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, lançou o programa Inverno Gaúcho com Saúde. Com recursos do Tesouro Estadual de mais de 10 milhões, o estado busca enfrentamento às doenças respiratórias nesta época do ano, além de uma logística para vacinar o maior número de pessoas possível. No Inverno Gaúcho, a demanda aumenta consideravelmente nas unidades hospitalares públicas. Esteve presente na solenidade a secretária de Estado de Saúde, Arita Bergman, e demais autoridades e convidados. O programa Inverno Gaúcho com Saúde destinará mais de 10 milhões para o enfrentamento de doenças respiratórias nos serviços hospitalares. Os recursos são oriundos do Tesouro Estadual. Segundo o governador, está previsto dentro do programa ajuda aos municípios diante de um inverno rigoroso, característico no Rio Grande do Sul. Também está previsto na logística a ampliação de horários de vacinação, equipamentos para unidades intensivas pediátricas e telemedicina. Os meses de junho a agosto são considerados de alta demanda por atendimento em saúde, e as doenças de origem respiratórias são as principais causas de internação entre crianças e adolescentes. Entre as enfermidades estão os casos de pneumonia, bronquite, bronquiolite e asma. Eduardo Leite também destacou a importância da vacinação e o fato do Rio Grande do Sul nunca ter atingido a meta anual de 90% de vacinação contra a influenza na faixa entre 0 e 14 anos, onde evitaria um grande número de internações. O governador falou ainda sobre a importância da ação, em especial o atendimento para crianças, e alertou que a população redobre os cuidados para o período que se aproxima. O governo do estado está anunciando aqui, são 10 milhões e 100 mil reais que a gente está aportando para poder dar suporte aos municípios com as estratégias agora para o inverno, que devem envolver inclusive ampliação de horários de atendimento das unidades de saúde, horários para atendimentos em vacinação, especialmente a vacina para a influenza, mas também da pneumonia e outras que são muito importantes. É importante destacar para a nossa população a relevância das vacinas, a proteção, que a imunização é fundamental para as crianças, para os públicos de mais idade também. Equipamentos disponibilizados aos hospitais para esse atendimento nas UTIs pediátricas e internações que são mais recorrentes nesse período do ano, e também recursos que vão viabilizar a telemedicina, que são profissionais disponibilizados para dar assistência, apoio, profissionais especializados dedicados numa faixa de horário para o atendimento lá na ponta, quando um profissional de saúde precisa de algum tipo de orientação, de algum profissional, de um médico especialista, e que com essa orientação pode evitar a internação de uma criança por ter uma orientação correta já naquele momento. Então, são algumas das estratégias que estarão atendidas por esses 10 milhões de reais que a gente está disponibilizando para o enfrentamento de mais um inverno aqui no nosso estado. E o diretor da Companhia Rio Grandense de Saneamentos, a Corsã, do estado do Rio Grande do Sul, Roberto Barbucci,
anunciou a saída da estatal nesta semana. Após 9 anos à frente da companhia, desenvolvendo projetos de saneamento importantes para o Estado e uma reformulação da Corsan, Roberto Barbucci anunciou nesta segunda que deixará o cargo. Ele destacou a parceria com universidades, qualificação no atendimento ao público, revisão do propósito, modernização da marca e um plano de segurança hídrica, entre outros citados. Ele salientou que os resultados são frutos do trabalho coletivo por uma equipe qualificada, na qual tem orgulho de ter liderado, tendo também participado desde o início do polêmico processo de privatização da empresa enviado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 2021. Barbucci tem junto ao governo do estado o reconhecimento dos avanços e qualidade dos serviços alcançados durante a administração dele. O ex-gestor apresentou os principais resultados, nos quais considera positivos e aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado. Na minha avaliação, a parte que caberia a mim de uma forma mais direta, né, de condução, está entregue. Né? Está entregue, eu tenho bastante confiança, né, em tudo aquilo que foi feito, né, na seriedade do trabalho, né, na possibilidade de responder qualquer tipo de questionamento sobre isso e de estar 100% aderente àquilo que foi traçado originalmente. Então, assim, agora o que se tem, como foi colocado aqui, né, pelo Dr. Juliano, é uma etapa basicamente de aprovação desse projeto basicamente agora pelo TCE, né? A área técnica do TCE já se posicionou de forma bastante clara em relação a isso. Eu fico no cargo aqui até definir a data de transferência, né, dentro do que é a governança da companhia, o que vai ser definido, está numa etapa acho que bastante avançada, mas quem toma essa decisão é o governo do estado. A China enviou 3 astronautas à Estação Espacial de Tiangong nesta terça-feira, colocando um cientista civil no espaço pela primeira vez, enquanto Pequim planeja enviar uma missão tripulada à Lua até o final da década. A China investiu bilhões de dólares em seu programa espacial administrado por militares em um esforço para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. O gigante asiático enviou nesta terça-feira 3 astronautas à sua estação espacial de Tiangong. Entre eles está um astronauta civil. Até o momento, todos os astronautas chineses enviados ao espaço eram integrantes do Exército Popular de Libertação. A missão Tiangong-16 decolou às 9h31 pelo horário local, com destino à Estação Espacial Tiangong. A estação é a joia da coroa do programa espacial da China. O país também planeja construir uma base na Lua. A agência espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até o ano de 2030. A agência oficial de notícias da Coreia do Norte confirmou que o país vai lançar um satélite espião em junho. O objetivo do projeto vai ser vigiar os movimentos militares dos Estados Unidos em tempo real. O vice-presidente da Comissão Militar acusou Washington de efetuar atividades de espionagem na área da Península Coreana. O Japão garantiu que na segunda-feira, Pyongyang tinha notificado que planejava lançar nas próximas semanas um satélite, ainda que se acreditasse que seria um míssil balístico. Testes de mísseis balísticos efetuados pela Coreia do Norte em 2012 e 2016 foram denominados como lançamentos de satélites e ambos sobrevoaram a ilha de Okinawa, no sul do Japão. A Coreia do Norte intensificou os lançamentos dos mísseis nos últimos meses. Alguns chegaram a ativar os sistemas de emergência japonesas. Os foguetes de longo alcance e os lançadores espaciais compartilham da mesma tecnologia. Analistas consideram que desenvolver a capacidade de colocar um satélite em órbita permite que Pyongyang consiga encobrir evidências dos mísseis balísticos intercontinentais. E bombardeios e ataques com drones atingiram as capitais da Rússia e da Ucrânia na noite desta segunda-feira e madrugada desta terça. Uma pessoa morreu em Kiev. Os ataques às capitais de Rússia e Ucrânia nesta madrugada
Moscou anunciou que derrubou 8 drones ucranianos lançados contra a cidade. Um ataque sem precedentes que coincide com a terceira onda de bombardeios russos contra Kiev em 24 horas. Funcionários do comitê estão investigando um ataque com drones em prédios de Moscou. Vários prédios em Moscou sofreram danos menores como resultado desse ataque de drones. De acordo com relatórios preliminares, não houve casualidades. Serviços de emergência da cidade, investigadores criminais e especialistas do Departamento de Investigação Principal em Moscou estão trabalhando no local do acidente. Indivíduos envolvidos no crime estão sendo identificados. A ação contra Moscou acontece em um momento de multiplicação dos ataques em território russo. Na semana passada aconteceu uma grande incursão na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia. Pouco depois do anúncio com drones na capital russa, a Ucrânia informou que uma pessoa morreu em um novo ataque em larga escala em Kiev durante a noite em apenas 24 horas. Vários mísseis russos foram lançados durante a segunda-feira contra a capital ucraniana, o que provocou cenas de pânico nas ruas durante uma noite de bombardeios. Muitos moradores procuraram abrigos subterrâneos, em particular nas estações do metrô. As tensões continuam altas no Kosovo, onde manifestantes sérvios questionaram as eleições municipais. O chefe da diplomacia europeia pediu calma. A situação no norte do Kosovo permanece tensa nesta terça-feira, com mais manifestações de sérvios em frente à prefeitura de Zvečan, onde na véspera foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos. Membros da Força Internacional, liderada pela OTAN, montaram uma barricada ao redor da prefeitura para bloquear o acesso. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu diálogo para diminuir as tensões. Peço às duas partes que tomem medidas urgentes para diminuir as tensões imediatamente e incondicionalmente. Qualquer ação unilateral deve ser evitada e a calma restaurada. Os sérvios, que representam 6% da população de Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril nas 4 cidades para as quais foram eleitos prefeitos albaneses, mas com uma participação inferior a 4%. Estes prefeitos, considerados ilegítimos pelos manifestantes, tomaram posse na semana passada. A tensão aumentou na segunda-feira, depois que os sérvios entraram à força em uma prefeitura. Belgrado nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008 pela ex-província sérvia. Quase 120 mil sérvios vivem no país, que tem uma população de quase 2 milhões de pessoas, de maioria albanesa. E você vai ver a seguir: líderes sul-americanos se encontram no Brasil. O jornalista Tiago Pereira comenta sobre a vinda de Nicolás Maduro. Índios protestam contra o PL do marco temporal e fecham a BR-101. Tem também a previsão do tempo para a sua região.
Passando aqui na programação da Pix TV para dizer que quarta-feira tem episódio inédito do Backstage. E o queridíssimo Rock tá aqui também. Opa, eu também vou assistir essa, ele tá muito bom e você não pode perder. Você tá em casa às 9 da noite nesta quarta-feira. É isso aí, quem vai estar aqui, quem pegou a estrada para vir aqui no palco do Backstage, os caras da Classic Riders. Dale, galera, nós somos a Classic Riders. Esperamos todos vocês aí para curtir o bom e velho rock and roll estradeiro. Dale! Forjado no asfalto com o sol a lenha, respeito à irmandade ao seu lema pra rodar. Veste seu colete, a estrada é o seu chão, o filho da anarquia e rock and roll. Oh, a estrada vou pegar, sentir a liberdade, corpo e alma relaxar. Seguir, vivendo a história no asfalto a escrever. É isso aí, não vai perder, quarta-feira às 9 da noite. Ao contrário do que havíamos noticiado semana passada, autoridades colombianas afirmaram que as 4 crianças indígenas desaparecidas há quase um mês na selva amazônica do país ainda não foram localizadas. As lideranças alegam que elas estão vivas e vão permanecer com as buscas. Socorristas garantiram que, se tivessem morrido, animais já teriam levado a equipe na direção dos corpos. Os menores de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses, desapareceram após a queda do avião em que viajavam com a mãe e outros adultos, que morreram no acidente. Na última quarta-feira, as autoridades encontraram no local 2 fraldas e um par de sapatos. As crianças ainda não apareceram, apesar de mais de 10 mil panfletos terem sido lançados no ar e 100 kits de sobrevivência. Os militares também produziram uma mensagem gravada pela avó das crianças na língua nativa e em espanhol, pedindo à menina mais velha que pare de se mexer. De acordo com os familiares, a mais velha dos irmãos do povo Yutoto tem grande capacidade de locomoção na selva. As autoridades rastrearam as crianças em uma área de cerca de 323 km², o equivalente a toda a província de Buenos Aires. Onças pintadas, pumas, cobras e outros predadores habitam a área. Há também a presença de guerrilheiros que se afastaram do Pacto de Paz, assinados pela FARC em 2016. E na manhã de hoje, manifestantes indígenas paralisaram a BR-101 em Palhoça. Eles reivindicavam contra o marco temporal. O repórter Vinícius Pacheco traz mais informações. Olá, Marcelo. Foram 2 paralisações realizadas pelos protestantes na BR-101 nos 2 sentidos, no quilômetro 234 em Palhoça. Os manifestantes indígenas impediram a passagem de veículos e colocaram fogo em pneus na via. Segundo informações da PRF, tinham em torno de 80 pessoas no local. Por volta da 1h da tarde, a Polícia Federal desobstruiu totalmente a via. Eles estavam protestando contra o projeto de lei 490, conhecido como Marco Temporal, que pode resultar em algumas mudanças jurídicas no formato de como são solicitadas as demarcações de terras indígenas. Segundo eles, a nova norma é, abre aspas, um genocídio aos povos indígenas, fecha aspas. Esse mesmo processo também está sendo julgado pelo STF. Ainda hoje pode ser votado o PL na Câmara dos Deputados. Volto contigo no estúdio, Marcelo. Onze presidentes das nações sul-americanas se reuniram nesta terça-feira em Brasília para estreitar o diálogo regional. Um encontro desse tipo não acontecia há quase 10 anos. O presidente Lula recebeu nesta terça-feira em Brasília os líderes americanos para um encontro que vai buscar recompor o diálogo e a integração regional paralisada depois de quase uma década de desavenças.
Desde que voltou ao poder em janeiro, o presidente tem tentado recuperar o protagonismo do Brasil no cenário internacional. 11 presidentes vão se reunir a portas fechadas no Palácio do Itamaraty, no que Lula definiu como um retiro para dialogar de forma relaxada e franca. O Peru vai ser representado pelo chefe de gabinete Alberto Otárola. Os líderes vão ter 2 sessões. A primeira com pronunciamentos individuais e a segunda com um debate informal, seguindo de um jantar no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República. É esperado que os governantes discutam um novo mecanismo regional de integração, mas não foi anunciado se vai haver uma declaração final com uma posição comum. O encontro entre os líderes sul-americanos não ocorria desde a cúpula da Unasul, celebrada em 2014 em Quito. Criada em 2008 por Lula e pelo então presidente venezuelano Hugo Chávez, para equilibrar a influência dos Estados Unidos na região, a União das Nações Sul-Americanas perdeu força depois das vitórias de conservadores em vários países, cujos líderes deixaram a organização de lado. O encontro conta com a presença do presidente da Venezuela, o ditador Nicolás Maduro, que foi recebido pelo governo brasileiro com honras de Estado. E falando em política, no comentário de hoje, o jornalista Tiago Pereira vai falar sobre a visita do ditador venezuelano Nicolás Maduro. Olá para você, Marcelo, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. O Brasil amanheceu mais triste nesta segunda-feira com a cena da chegada de Nicolás Maduro em solo brasileiro, com honras de presidente. A agenda de Lula foi divulgada só no final da noite de domingo, claro, para não dar alarde à chegada do ditador que tem mandado de prisão aberto nos Estados Unidos. Esse mandado continua valendo até hoje. Segundo a acusação, durante o período em que ele foi ministro das Relações Exteriores, ele teria sido líder de um cartel e teria facilitado a venda de toneladas de cocaína nos Estados Unidos e com esse dinheiro comprado armas para as Farc. O problema não é o encontro. O que a gente quer combater aqui é o tom celebratório da chegada de Nicolás Maduro. Esse foi mais um manifesto muito mais valorizado do que a chegada do chanceler alemão, por exemplo. Maduro não é resistência à democracia, longe disso. Ele é um ditador, com D maiúsculo. Colocou em crise o seu país, deve para o Brasil 722 milhões de dólares de empréstimos de infraestrutura via BNDES, que os apoiadores de Lula dizem que isso não existe. O dinheiro não é emprestado aos países, mas para as empreiteiras, dizem eles. Ah, é? Então onde está esse dinheiro? Quem é que vai pagar? Valores que atualizados ultrapassam 12 bilhões de reais. Agora sabem que com o governo de esquerda, essa dívida, digamos, pode ser até tentada uma amortização, porque a Venezuela não reconhece todo esse valor. É isso mesmo. É o devo não nego, né, que a gente conhece muito bem, pago quando der. Mas que vamos aí combinar, né? Agora com essa dívida imensa, Maduro quer vir para cá pregar em uma peça de bom moço. É inadmissível. Além disso, o Aloysio Mercadante, que é o atual presidente do BNDES, já deixou escapar. É que as dívidas devem ser pagas em dólares. Só que o país vizinho tem embargos, consequência das ações ditatoriais que colocaram o país em colapso. Logo, sem dólares, já se fala no pagamento dessa dívida em energia elétrica aos estados brasileiros vizinhos. Um sinal de alerta que o Congresso deve ficar atento. Por lá, na Venezuela, a situação é de miséria. Mais de 6 milhões de pessoas vivem em extrema desnutrição. Um exemplo mais claro disso, dessa situação toda, conforme noticiado agora recentemente pelo jornal americano Bloomberg, professores venezuelanos da rede pública de ensino têm salários mensais de $20. Isso é, R$ 100,64. Estão sob condições precárias devido à ditadura desse homem que a gente, infelizmente, teve que homenagear.
O relatório, inclusive, evoca sobre a intensa desnutrição que assola as crianças menores de 5 anos de idade, sendo que 4,1% delas estão sob condições precárias, na qual poderão levá-las a óbito. Receber com honrarias alguém que coloca a sua população nesses dados é, no mínimo, querer dizer que concorda com essa prática. E para fechar, vem aí aumento na gasolina. 2 rodadas de aumento na tributação sobre os combustíveis estão previstas para os próximos meses, o que pode impactar os preços ao consumidor, pressionando aí os valores, portanto, para cima. No entanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indicou que a Petrobras, estatal controlada pela União, pode agir para impedir ou, pelo menos, atenuar as altas nos preços em razão da elevação de impostos. Mas, para isso, a empresa teria que baixar os preços dos combustíveis na bomba, quando os aumentos de tributos começarem, portanto, a valer, o que já foi feito anteriormente em fevereiro deste ano, quando houve aumento de imposto federal. No início de junho agora, portanto, aqui há um dia praticamente, os estados promoverão alterações no formato da cobrança do ICMS sobre a gasolina. O tributo estadual, até então calculado em porcentagem de preço, que valeria aí de 17% a 23%, dependendo do estado, passará a incidir com uma alíquota fixa em reais, passando, portanto, a ser cobrado R$ 1,22 por litro de gasolina. Aí, com esse recado de Haddad, fica mais claro a iniciativa da Petrobras, em alterar a forma de ajuste do preço que a gente debateu muito bem aqui, alterando o formato de equiparação internacional para um modelo atual que a gente ainda não sabe qual é. Esperamos, portanto, que essas medidas não levem a Petrobras para um lugar que ela já foi. Esperamos, portanto, que a Dilma não esteja aconselhando o nobre conselheiro, o nobre companheiro Haddad. Por hoje é só, eu volto amanhã com mais informações da área de política. E agora vamos para a previsão do tempo. Chegou a hora de saber se esse friozinho aí vai permanecer ao longo da semana. Eduardo, o que os mapas mostram? Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite para você que acompanha o Pix News. Nessa quarta-feira o tempo fica bem fechado em algumas regiões. Teremos a presença de algumas nuvens na parte central e também no litoral sul do Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, as nuvens aparecem desde o meio oeste até o litoral. E essa condição se mantém até o meio da tarde, fazendo com que as temperaturas não tenham muita variação, mantendo esse clima do frio de outono. No estado gaúcho não chove. Em Santa Catarina, há chance de chuva entre a Serra Catarinense, ali na região de Lages, também no Vale Europeu e no Planalto Norte. Mas é uma chuva fraca, espalhada, é um sistema que não tem força para se manter. No fim do dia, essas nuvens vão embora e a noite de quarta entra com um tempo mais seco. Eu separei alguns destaques do estado catarinense para mostrar agora aqui na tela. Em Florianópolis, varia a temperatura entre 16, ali bem de manhã cedinho, mas durante a tarde chega aos 23 graus. Sol entre nuvens, essas nuvens que ali pelas 3, 4 horas da tarde vão embora. Mesma coisa lá em Joinville, no norte do estado, 16 graus é a mínima, 22 de máxima. E no sul do estado, amanhece com a temperatura mais baixa, 13 graus, no entanto, com poucas aparições de nuvens, então vai conseguir variar bastante, chegando aos 23. Na quinta-feira, o tempo dá uma melhorada. E apesar de o céu ficar com menos nuvens, as temperaturas diminuem um pouquinho, em torno de 1 a 2 graus. Então fica aquela sensação de frio, mas um frio mais aproveitável, com o sol aparecendo mais. Para destacar a quinta-feira, eu trouxe umas cidades do RS. Porto Alegre, capital gaúcha, mínima de 14, máxima de 22. Pode chegar a dar umas nuvenzinhas de manhã, mas a maioria do dia predomina o sol.
Em Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, o sol fica entre nuvens. Toda a parte do extremo sul do Rio Grande do Sul ali tem a aparição de nuvens. Ali na divisa com o Uruguai, a mínima fica em 12, a máxima 21. E na parte central do estado, a mínima de 13, a máxima de 22 graus. Resumindo para o Marcelo e para você de casa, os mapas mostram que o tempo melhora a partir desta quarta e o sol deve predominar na quinta. E já vou até adiantar mais um pouquinho. A princípio, na sexta e no sábado, o tempo fica bem parecido com a quinta. O sol se mantém em todas as regiões dos 2 estados do sul que eu destaquei hoje aqui na previsão, inclusive com pouca variação da temperatura nos próximos dias. Tempo seco, fazendo aquele clássico friozinho de manhã e à noite e um clima mais ameno no fim da manhã e à tarde, ali do meio-dia para a tarde, um clima mais ameno. Marcelo, na quinta eu volto aqui no Pix News para atualizar aí mais o final de semana com os mapas, para trazer mais informações com os mapas mais atualizados. Por enquanto é isso, te devolvo a bola aí, desejando uma boa noite para você. Obrigado, Eduardo. Então quer dizer que vamos ter aquele friozinho, mas aí com o sol já muda tudo, né? Já melhora bastante. Vai ser um tempo para aproveitar quem pode aproveitar, né? Quem não pode aproveitar, vamos trabalhar. Certo, então. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens em nosso site e no nosso canal no YouTube. Obrigado mais uma vez pela audiência, uma boa noite e até amanhã.